Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nicole, entrei no Arte por aqui esse ano e eu estou fazendo artes visuais lá na Unicamp. Bom, hoje nosso tema é arte brasileira no século XIX, né, na segunda metade do século XIX. Então, para começar introduzindo o tema, a gente vai dar uma contextualizada rapidinha aqui, geral, do que estava acontecendo na segunda metade do século XIX. Bom, em 1808 a gente teve a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Né? Eles vieram, Dom João VI, ele veio, catou todo mundo lá da família real e trouxe correndo aqui para o Brasil para conseguir fugir do Napoleão, porque estavam acontecendo as guerras napoleônicas lá na Europa e tal. E aí, quando Napoleão falou, ei, vou entrar em Portugal, hein? Dom João falou, não, não, não. Como que é aquele negócio? Sem lutas não há derrotas, né? Então ele fugiu aqui para o Brasil e trouxe toda a corte com ele. E aí, com essa vinda da corte, começou a acontecer um impulsionamento do desenvolvimento artístico e científico, porque como então a capital agora de Portugal tinha virado o Rio, né? Veio para o Brasil, eles começaram a querer meio que melhorar assim o Brasil e melhorar nesse sentido de deixar mais parecido com a Europa, né? Então, eles para isso, na questão das artes, eles começaram a implantar as missões artísticas francesas, que foi uma associação entre as ciências e as artes para documentação e pesquisa. Então, o que estava acontecendo com essas missões? Eles traziam grupos de artistas lá da Europa aqui para o Brasil, e para que esses artistas, né, como não tinha fotografia ainda e tal, eles traziam os artistas para poderem pintar essa coisa de documentação. Então, pintar como é que estava o Brasil, como é que era, como é que não era, e para dar uma nova cara, assim, internacional para o Brasil, para mudar um pouco a visão que se tinha desse Brasil que era só coisas rurais e florestas e tal. Eles queriam mudar essa visão do Brasil. E aí, alguns desses artistas que vieram na missão francesa já vieram para dar aulas na Academia Imperial de Belas Artes, que foi ser construída um tempinho depois. Que essa Academia Imperial de Belas Artes tinha essa intenção meio que de trazer, de implantar esses modelos desejáveis europeus que Portugal estava querendo para o Brasil. Então, eles, com essa academia, né, a AIBA, eles tinham como objetivo proporcionar uma formação artística que fosse tão abrangente quanto aquela que se tinha na Europa. Então, esses artistas e mestres, eles vinham ensinar as técnicas e o que estava rolando, que naquele momento era o neoclassicismo. Então, eles vieram trazendo essas coisas e essas técnicas, esses jeitos de pintar e de fazer e como não fazer. Antes dessa vinda da corte real e da academia, as produções manuais, né, na sociedade colonial, elas não eram muito prestigiadas, não eram tipo assim, nossa, um artista, uau. Eles achavam que produções de coisas manuais eram serviços assim muito muito baixos e que pessoas assim mais da alta sociedade assim não deveriam fazer e tal. Então, com a vinda, né, com a implementação da Academia Imperial de Belas Artes e tudo mais, começou a se mudar essa visão que se tinha das artes, começou a se entender esses fazeres manuais, a produção artística como um movimento mais intelectual, assim. Eles começaram a vincular essa ideia, uma ideia de uma cultura erudita, assim, para esse ideal de civilização que eles tinham. Então, a academia ela virou um lugar de artes pensadas.
para promover essa elevação artística. E com todas essas chegadas, assim, se começou uma passagem, né, entre aspas, assim, do artesão para o artista. Porque eles queriam, então, que aquelas pessoas, assim, que tinham esses trabalhos mais manuais lá na colônia, fossem para a academia para eles aprenderem como realmente passar desse estágio, como se ser artesão fosse um estágio anterior, tipo, antes, assim, pior do ser artista, né? Então, a intenção deles com a academia era essa. E aí, sobre ainda da academia, a gente vai ter a questão de que eles também ofereciam prêmios para os alunos, assim, os alunos que mais se destacavam e que eles achavam relevantes, eles ofereciam prêmios, assim, bolsas de estudo para fazer o intercâmbio, irem lá para a Europa, para aí sim conseguirem aprender vendo as coisas realmente e tudo mais. Então, eles ofereciam essas bolsas de estudo e esses prêmios que eles davam para os alunos. Ou também você podia conseguir essa viagem para aprimorar a sua técnica artística pela patronagem, né? Pelo, tipo, se alguma pessoa da corte real gostasse muito do seu trabalho, ela te financiava a sua viagem e tudo mais. Então, só que sobre esses prêmios, a gente, na hora que vai ver, assim, a gente vê uma escassez muito grande de prêmios de viagem concedida para os alunos negros, né, dentro da academia. O que faz, então, a gente, no primeiro momento, já pensar que era um ambiente super elitizado e tal, e realmente era um pouco, mas, né, realmente é, mas tem um texto no site do Museu Afro Brasil, que é bem legal, que ele traz uma visão também de que, apesar de ter toda essa coisa elitizada, assim, dos negros não conseguirem ganhar tanto esses prêmios, pelo Brasil ser uma sociedade majoritariamente rural naquela época, os filhos das famílias mais ricas, assim, abastadas, eles eram atraídos para outras carreiras, fazer outras coisas. E então, a maioria dos alunos tinha uma origem, assim, relativamente humilde que entrava lá. Eles eram filhos de artesãos ou pequenos comerciantes, e até mesmo ex-escravos, né? A gente também tem que lembrar que ali também, nesse período, a gente acabou de ter a abolição da escravidão, né? Então, era essa galera, assim, que ia mais para a academia, né? Eles, inclusive, eram mais incentivados a irem para a academia para ter essa coisa, né, essa elevação, assim, que eles queriam. Então, mas, assim, claramente continuava sendo um ambiente bem complicado, né? E a trajetória desses alunos geralmente envolvia a intervenção de patronagem e incentivos para eles ficarem lá. E, então, esse também, sistema de patronagem também explica como que vários alunos, assim, mais humildes, conseguiram entrar na academia. Porque também tinha que ter esse incentivo para eles irem para lá. Para ajudar eles, porque tinha que pagar um monte de coisa, tinha que pagar inscrição, nananana, então a patronagem foi muito importante também nesse sentido. E claro que, assim, a grande presença desses alunos negros na academia não isenta de maneira alguma as milhares de barreiras que eles tinham que enfrentar lá, assim. Tipo, o racismo ainda estava loucamente acontecendo e era muito predominante também. Mas, assim, apesar de todas essas várias dificuldades, houveram sucesso de alguns artistas negros dentro da instituição, né? Que conseguiram alcançar esses patamares, assim. Pode passar. Obrigada. E aí, então, eu meio que já fui falando, esqueci, fui falando, mas esse aqui é o slide da academia, perdão. E aí, só para comentar agora no finalzinho,
desse grupo Green, que também fiquei conhecendo lá nesse texto do site da Museu Afro Brasil, que ele falou que a maioria dos alunos negros acabou se vinculando a esse grupo porque era um grupo de estudos assim que valorizava uma pintura de paisagem, ao ar livre. E aí foi meio que uma primeira contestação importante dentro da academia, porque em alguns casos eles conseguiam representar as figuras de negros e negras em uma posição de destaque, como pessoas ativas e assim, não uma situação de submissão e tudo mais, como geralmente era retratado, né? Sobre a academia, então, a gente vai já ir para algum dos professores que a gente que tinha lá, que veio na missão francesa, inclusive, que é o Jean Baptiste, não sei como fala direito, Baptiste Debré. O Debré, ele é esse senhor simpático aí que estamos vendo. Ele nasceu na França, lá em Paris, em 1768, e frequentou a Academia de Belas Artes em Paris. E foi aluno do seu primo e líder do neoclassicismo, o Jacques-Louis David. Então, isso também reforça ainda mais aquela ideia de que eles vinham aqui para passar essa bem forte, então, essa vertente assim europeia que era o neoclassicismo. E aí, por volta de 1806, trabalha como pintor na corte do Napoleão. Após a queda do imperador e morte do seu único filho, ele resolve integrar na missão artística francesa e vem aqui para o Brasil. De 1826 a 31, ele foi professor de pintura lá na AIBA e alternava essa atividade de professor com viagens que ele fazia pelo Brasil, assim, para várias cidades e vários lugares. E ele ia retratando, assim, fazendo essa documentação mesmo, não sei porque eu fiz assim, enfim. Mas é uma documentação por forma de desenhos e pinturas que ele fazia. E aí, por conta disso, o Debré ele é considerado meio que um pintor de história, assim, porque depois ele reuniu em vários livros, assim, volumes, os depoimentos da sua viagem, como depoimentos da sua experiência como esse viajante e documentador assim, das cenas e histórias do Brasil, né? E também é importante falar que em 29 ele organizou a primeira mostra pública de arte no Brasil, que foi uma mostra dos alunos que ele tinha lá na AIBA. E em 1831 ele volta para Paris e edita o seu livro Viagem Pitoresca História do Brasil, que é justamente um compilado de vários desenhos e pinturas que ele fez aqui, retratando como era o Brasil, os costumes, ainda para reforçar mais essa nova imagem também que queriam passar do Brasil para o exterior, né? E esse livro dele é um dos mais importantes exemplos assim de valor documental, por conta de retratar várias cenas do cotidiano, das pessoas. E era um diário, era tipo assim, como se fosse um diário de bordo do Debré nas suas viagens. E nesse livro, a gente vê uma ênfase muito grande que ele tem em retratar a paisagem construída, né? Os prédios e as casas. Prédios não, né? Nossa, pouquíssimo. As casas e coisas, as construções que se tinham lá, as tecnologias da época e tudo mais, assim, para mostrar meio que essa ação civilizatória que estava acontecendo ali, né? E para, de novo, dar essa outra visão do exterior para o Brasil, né? Então, ele queria ajudar nessa nova imagem. E aí, por conta disso, retratava muitas cenas do cotidiano, pessoas e tudo mais. E tentou explorar os costumes brasileiros, falar sobre os costumes e coisas do dia a dia, né? Aqui eu vou mostrar, eu selecionei 3 obras, assim, para mostrar. Essa é uma aquarela do Debré, de um jantar brasileiro. Foi para exemplificar isso, de cenas cotidianas, né, que ele trazia.
E retratando, assim. Outra cena cotidiana, só que essa é mais ao ar livre, e é uma obra que chama Negros Vendendo Galinhas de Peru, outra aquarela, e aí também cenas do cotidiano, assim, que ele meio documental, né? Ele também tem muitos desenhos, tipo assim, de frutas, de animais, né, coisas aqui do Brasil, plantas. E aqui eu também trouxe essa para mostrar, porque isso parece meio que um momento de, como se fosse quase uma fotografia, assim, eu estava passando aqui e vi isso acontecendo. Então eu também achei legal de trazer para mostrar sobre esse sentido de documentação, assim. Nesse começo aí dessa missão civilizatória, seja lá o que isso signifique para os europeus, vários artistas ali como a Ani falou, né? Artistas do neoclássico, artistas que já tinham uma certa carreira consolidada na Europa, vieram para o Brasil e se tornaram os primeiros professores da AIBA. E um deles, inclusive, bem famoso, e assim como Debré, provavelmente você já viu obras dele em livros de história, e eu acho isso particularmente muito interessante no sentido de que esses artistas, justamente por participarem dessa missão civilizatória e serem considerados formalmente os primeiros artistas brasileiros, não que eles fossem brasileiros, óbvio, eles são europeus, mas assim, nesse sentido da palavra artista mesmo, no sentido europeu, é considerado o começo disso no Brasil justamente com a fundação da AIBA. Então, é interessante a gente ter essa reflexão em mente de que é justamente obra desses caras que a gente vai ver em livros de história, né? E como o tempo e os interesses políticos ao redor de certas narrativas da história fazem com que a gente sempre revisite essas pessoas e não outras, né? Mas enfim. O Toné, ele também é de família de pintor, ele pinta desde jovem, ele tem aquela grande formação dos artistas europeus de aprender com os mestres na Itália, e aí ele volta para a França. Ele vai ter uma carreira muito bem sucedida na França, ele vai trabalhar também na corte do Napoleão. Só que assim, né, gente? Em determinado momento lá com as revoluções na França, fica um ambiente um pouco estranho. E até hoje não se sabe muito bem como ele veio parar nessa galera que veio com o Dom João VI para o Brasil na missão artística francesa, mas ele veio, querendo ou não, e a especialidade dele sempre foi a paisagem. Paisagem, vamos lembrar que lá dentro daquelas hierarquias de gêneros de pintura, não era a pintura histórica que era mais favorecida. Aí bati na parede. Não era mais favorecida, mas, enfim, não estava na natureza morta, que era menos favorecida. E se a gente lembrar das aulas de história da arte lá do começo, a paisagem estava tendo um outro destaque naquele período do século XIX na Europa, né? Tanto depois, mais para o final, com a pesquisa impressionista, que foi a grande descobridora, mas também se a gente pensar na relação que aqueles artistas, tanto do neoclássico quanto românticos, vão ter com a paisagem, no sentido de enxergar essa paisagem como o lugar do bom selvagem, as pessoas impuras, todo aquele discurso que a gente já conversou aqui na aula criticamente a respeito dessa visão das pessoas que estavam nos centros urbanos da Europa, começaram a enxergar nas pessoas do campo, assim, sabe? De como a natureza ainda estava intocada e perfeita, enfim. Só que assim, quando esses artistas como o Toné e os outros europeus vêm para o Brasil, enfim, tem toda essa missão também científica, né, de registro da fauna e da flora brasileira.
quando eles vão entrar em contato com a nossa paisagem, é um choque, não cabe dentro disso, assim, porque a gente está falando de um país majoritariamente tropical, um país com uma flora totalmente diferente da europeia, um país ainda muito colonial, gente. O Brasil estava deixando de ser colônia faz pouco tempo, sabe? É uma cultura ainda muito forte colonial no nosso país. A gente tem séculos de escravidão também. Os trabalhadores escravizados, as pessoas escravizadas, elas não entram dentro desse recorte do camponês puro pro europeu, sabe? Por causa do racismo. Então, vai ser muito interessante quando a gente observar a paisagem do Toné, como ele vai, dentro de toda essa cultura acadêmica e de todos os preceitos que isso exigia do pintor, tentar ou não conseguir muito bem se encaixar na paisagem e na questão do Brasil do período. Esse é um dos quadros mais famosos do Toné da época. Ah, sim, uma coisa, ele não ficou muito tempo no Brasil, mas ele teve filhos aqui e os filhos dele também viraram artistas, os filhos homens. Já, depois a gente vai entrar nessa discussão de gênero, mas inclusive, muitas vezes, quando a gente estava estudando para aula, a gente até se confundiu, né, Ni? Porque, tipo, o filho dele tem o mesmo nome dele. Então, você pode encontrar obras do filho atribuídas a obras do pai e vice-versa, é uma confusão. E o segundo filho dele, artista, morreu nessas missões de desbravamento e estudo, enfim. Essa é a cascatinha da Tijuca. Essa cascata existe até hoje e hoje em dia ela é conhecida como Cascata Toné, inclusive, por causa dessa pintura. Aqui, se vocês repararem, o Toné ele vai trabalhar a paisagem brasileira. Então a gente tem essa fauna, flora, mentira, a flora, as árvores bem vistosas, assim, nesse primeiro plano. Vocês estão enxergando alguém nesse quadro? Vocês conseguem enxergar pessoas? Ali no canto inferior esquerdo, sim. Pessoas pesquisando. Pode passar, Isa, por favor. Então, aqui tem um detalhe, mas um zoom assim nas pessoas do quadro, né? E aí, voltando no que eu falei sobre os europeus enxergando essa paisagem brasileira e como eles vão encaixar as pessoas dentro dessa paisagem. Então, a escala vai ser bem desproporcional, né? As pessoas vão ser um detalhe muito pequeno dentro da obra e as pessoas escravizadas e negras vão ser um detalhe menor ainda. A Lilia Schwartz, que é aquela grande pesquisadora da USP, antropóloga, vai colocar que as pessoas negras representadas na obra do Toné, elas vão ser presenças mudas, justamente por causa desse tamanho muito diminuto. Se a gente observar nesse detalhe, a gente tem aqui o Toné com o cavalete dele pintando, e os ajudantes e pessoas escravizadas estão muito menores, e aquelas no cavalinho menores ainda, assim, quase imperceptíveis. E se vocês repararem, tem um cachorrinho perto do cavalete, né? E esses animais, assim, dentro dessas obras, eles não estão colocados muito por acaso, eles têm um propósito. E geralmente o cachorro representa fidelidade nesses quadros, né? Tipo, o companheiro. E aí o gato representaria traição, enfim. Questões culturais da época. Aqui outra paisagem, aqui a gente pode ver a estrutura acadêmica, né? Todos esses preceitos que eu comentei. Por quê? Porque a gente tem aqui o que a gente chama de paisagem atmosférica, então a gente tem essa linha do horizonte, que é muito mais clara e sutil do que as coisas que estão mais perto da nossa vista.
Novamente, aqui, onde estão as pessoas? Vocês conseguem achar? Aqui tá mais fácil, eu acho. Sim, aqui tem aqueles padres, né? No cantinho direito. Mas também, novamente, uma relação meio desproporcional em relação à paisagem, né? E é proposital. Esse é um dos grandes quadros, assim, do Toné. Ele também, além de representar, ser conhecido por ter representado a paisagem brasileira e ter introduzido essas questões formais europeias de representação de paisagem no Brasil, ele também vai ser muito conhecido por ter pintado cidades, assim como Debré, né? Essa questão da arquitetura, enfim. Então essas telas, aquarelas, registros são documentos históricos muito importantes para a gente entender o Rio de Janeiro da época, assim, né? Outra vista do Toné, e aí toda aquela questão da paisagem que eu comentei, mais clara, né? Enfim, a arquitetura de novo e a natureza, né? Exuberante. Dizem que o Toné não gostava muito do sol no Brasil, porque tem essa questão, né? Também que eu esqueci de comentar. Aqui no Brasil, gente, não é Europa. É um país tropical, a gente tem sol, a gente tem calor, sabe? São outras cores, é outra percepção, a gente tá em outro ponto da Terra, tipo, não é a Europa. Então, os artistas europeus comentam, não sei como é a visão na Europa, sou brasileira, kkk. Mas comentavam nessa época que o Brasil tinha uma luz muito forte, uma luz cegante. Toné não gostava dessa luz, não, ele fez pouco caso. Ele não gostava muito. Mas enfim. E aqui a gente trouxe uma obra de uma artista contemporânea. Não sei se vocês conhecem, ela é um pouco famosinha. Adriana Varejão. E, enfim. O que vocês estão vendo nessa obra? Tem pratos. Como se a tela fosse de carne. Como se ela estivesse cortando a obra dele. Isso. Naira foi no ponto. O quadro é tipo uma bandeja. Pode ser também, eu gostei disso. Então. E se a gente for pensar num possível significado social, assim, a respeito disso, é quase como se a Adriana Varejão estivesse meio que tomando de volta algo que os europeus pegaram da gente, assim. A gente não vai entrar muito profundamente nesses méritos, assim, porque, enfim. Mas é interessante observar que, a partir dessa apropriação da paisagem do Toné, primeiro que a gente vê que não é uma paisagem plácida, calma, contemplativa, como a gente tem no quadro dele, né? É uma paisagem viva, assim, ela tem carne, ela tem uma substância. E é interessante porque a Adriana Varejão vai espalhar esses pedaços do quadro nessas porcelanas, né? E nós temos que lembrar que a Portugal tinha aquela Companhia das Índias e tinha todo aquele império, né, ao redor do mundo colonial. E muitas mercadorias circulavam, inclusive louças, não é mesmo? Então a Adriana Varejão é uma artista que está muito atenta a esses elementos históricos assim do Brasil e que vai retrabalhar ele de maneira a pontuar detalhes a respeito da nossa colonização e também a respeito da nossa história artística, né? Porque é uma pintora falando de um pintor. Então, meio que são quadros conversando entre si, né? Enfim. Bom, agora então a gente vai falar do Pedro Américo, que a gente já falou de alguns professores e tudo mais, então agora a gente vai para
parte dos alunos, assim. E, bom, o Pedro Américo nasceu na Paraíba, em Areia, em 1843, uma família de músicos. E ele era, assim, uma pessoa bem prodígio, vamos se dizer, né? Porque antes mesmo de completar 10 anos, ele já estava saindo em expedições científicas para documentação e para desenhar e documentar as coisas. Então ele era assim realmente considerado um prodígio, assim, por ser tão jovem e já está se envolvendo nessas coisas. Em 1855, ele se muda para o Rio de Janeiro e se matriculou lá na AIBA, né, na Academia Imperial de Belas Artes, com 13 anos. E aí, entre 1859 e 64, ele uma bolsa concedida pelo Dom Pedro II, que é aquela coisa da patronagem que a gente já falou lá no começo, ele vai estudar lá em Paris, né? E depois ele retorna para o Brasil em 64 e vem dar aula de desenho lá na AIBA. Ele também, junto com as aulas na AIBA, ele dá umas sessões de arqueologia no Museu Histórico Nacional e também escreve e faz caricaturas para um periódico chamado A Comédia Social. E um fato que eu achei interessante expor aqui como curiosidade é que, com a proclamação da República, ele foi eleito deputado lá na Paraíba em 1890. E eu estava vendo que, assim, os historiadores, assim, ele não foi, assim, um político muito presente lá nas questões, mas que ele encaminhou projetos, assim, de criação de museus, galerias e universidades. De uma das obras aqui, que como o Caio até comentou, né, que já deve estar nos livros de história de vocês, acho que vocês com certeza já devem ter visto, assim, esse quadro da Independência ou Morte, ou o Grito do Ipiranga, do Pedro Américo. E, bom, quando ele foi fazer esse quadro, na realidade, ele não foi como geralmente era, que às vezes os imperadores, assim, encomendavam, a corte encomendava uma obra. Ele se ofereceu para pintar uma homenagem à independência, né, ao momento do grito da independência. E aí ele fez esse quadro histórico comemorativo que acontece aí nos campos do Ipiranga. E aí, antes de ir falando mais sobre, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, do que vocês, tipo, analisassem um pouquinho o que está rolando aí nessa obra, quais elementos a gente consegue. Essa daí é muito boa, hein? Tem várias coisinhas. Uhum. Muita gente, sensação de força. Quem são essas gentes? Vocês conseguem identificar? Soldados. Todos vestindo roupas pomposas, como se fossem para uma batalha. Mas isso das roupas também tem diferença, né? Entre esse pessoal que está embaixo, aqui vestido de branco, e as roupas do pessoal ali mais em cima, na colina. Uhum. E aí isso também. Quem são meio que esses dois grupos, assim? Bom, então estou indo um pouco mais a fundo, então, assim, né, na visão da obra. O grupo de cima é mais da elite, com o imperador segurando a espada. Muito bem, isso mesmo. Assim, é legal observar que apesar dessa tela ter uma técnica assim bem realista, ela também é muito teatral, né? Como vocês falaram, parece que eles estão prontos para a batalha e aí então tem essa coisa bem teatral do acontecimento ali e cria um cenário assim de um sentimento meio patriota e como se a gente tivesse esse líder guerreiro
e que deu esse grito no Ipiranga, independência ou morte, né, para o Brasil ficar independente de Portugal. Então, esses soldados aqui mais na parte de baixo, que estão de branco, eles meio que representam a corte portuguesa. E vamos ver aqui o que estão falando. A Naira falou: fiquei chocada quando minha professora de história contou que o grito da independência não teve nada a ver com isso. Uhum. Pois é, então o Pedro Américo fazer uma obra desse jeito, assim, e que não tem muito a ver com a história que aconteceu, o que isso leva a gente a pensar? Então, do porquê, assim, dessa obra. Pensando nesse momento histórico aí, que o Brasil estava tentando construir sua imagem, né? Então, quer novamente passar essa imagem de grandiosidade do Brasil. Exatamente. É quase que uma propaganda do Dom Pedro ali. Sim, uma história que parece ser uma história inventada, uma história idealizada. É exatamente isso. Querendo trazer essa imagem de heroísmo e que foi uma cena muito grande. Inclusive tem ali mais no cantinho inferior esquerdo, tem ali aquela pessoa observando a cena, tipo, meu Deus, nossa, como se fossem, né, os brasileiros, assim, também. Então, essa obra traz muito isso. E agora, a gente também consegue ver, mais partindo para a composição, para a estrutura da obra, também tem questões, assim, bem legais, que a gente consegue ver que tipo de organização que o Pedro Américo estruturou essa obra, assim. Tipo, a batalha, ele podia ter representado uma batalha também meio de outras formas. Aí ele representou de que jeito? É isso mesmo. A gente vai ter meio que quase que dois círculos, né? Dois semicírculos do pessoal de baixo, né? Que segue essa linha dos soldados, e esse outro ali da esquerda que é feito por esse caminhozinho de terras, né? E o Dom Pedro está bem ali, quase que no centro da imagem, né? Nessa postura de erguendo a espada, meio que um redemoinho de pessoas que dá a impressão de movimento. Exatamente. É um movimento grande, né? Parece que o Dom Pedro está ali em cima do seu cavalo e essa fileira de soldados embaixo, ela já está meio sentindo o impacto do grito, dessa chegada do Dom Pedro, né? Para a gente comparar sobre essa estrutura da imagem, essa outra obra do Pedro Américo, que é a Batalha do Havaí. Depois tem outro slide só com ela grande, se quiserem ver melhor, né? A imagem. Mas para ver a estruturação, essa parte da estrutura, né? Porque aqui nessa outra imagem do Batalha do Havaí, a escolha de representar a guerra seria uma escolha, assim, vamos dizer, um pouco mais real, porque parece que, assim, nunca fui numa batalha, mas eu imagino que seja mais próximo dessa batalha, dessa representação da Batalha do Havaí, né, de todo mundo ali meio junto e misturado, e o olho fica muitas informações e tal, então isso também é um recurso do Pedro Américo aqui no Grito da Independência, de representar, de fazer essa estrutura da obra, dando as ênfases nos lugares que ele quer, para passar essa mensagem certa de propaganda e tudo mais que a gente comentou aqui, dessa maneira que ele quer. Vocês querem comentar mais alguma coisa dessa comparação, assim? Oni, essa Batalha do Havaí é aquela série de pinturas da Guerra do Paraguai, alguma coisa assim? Ou não? Sim. É. Uhum. A única coisa que eu queria comentar mais sobre ainda o grito de independência é que é interessante que é a independência sem o povo, né? Totalmente Uhum. nossa tradição é histórica dos golpes da galera. Não... Enfim, né, gente?
o tempo passa e nada muda no Brasil, a gente tem um pouco essa sensação. Mas eu gostei muito quando a Nia apontou, né, que o único personagem popular, assim, tá no cantinho da tela, só observando a coisa acontecer. Ele não é um personagem, né, não foi uma independência popular, enfim. É um significado ideológico muito especial pra gente entender as nossas bases aí desse século XIX, né? E a Guerra do Paraguai, bom, vocês sabem, né? Coitado do Paraguai, o Brasil entrou nessa loucura, mas também foi muito importante, assim, não que eu apoie essa guerra, gente, não entendam assim, mas foi importante para o governo, sabe, do Brasil, essa imagem e criar uma aura ao redor do exército, dessas estruturas autoritárias, né? E os pintores, como a Ani falou, eles iam pro front registrar, tipo, então Pedro Américo se safou dessa, hein? E são telas gigantes, gente, são telas muito grandes essas. Enormes, nossa, é. Mas é isso, muito bacana mesmo, tudo isso que você falou, porque realmente é essa construção da nossa identidade, né? Que nem o Caio tinha comentado antes lá, tipo, dessas obras estarem nos livros de história e tudo mais. Então, é tudo para essa construção visual do nosso passado e, assim, uma visão bem romantizada e construída, que nem falaram aqui no chat, do tipo, ai, acho que a história não aconteceu bem assim, né? Uhum. E realmente, assim, falam, tem registros assim, de testemunhos da época que falam que a cena foi bem menos pomposa e que tem, assim, falaram que, por exemplo, o Dom Pedro estava em cima de uma mula de carga, porque a mula era melhor para andar nesses morrinhos que tinham. Ele estava constipado, ele estava com umas questões intestinais ali complicadas, eu também vi essa fofoca. Então, assim, né? Pois é, o Pedro Américo foi repassar a história e aumentou uns pontinhos aí. Total, né? Tipo, aumentou bastante. Alguns, coisas leves, mas Detalhe, tem. assim, um detalhe tudo. Bom, pode passar. Aí essa é a Batalha do Havaí, eu trouxe a imagem um pouquinho maior para a gente ver. Mas, bom, já falou, né? Vamos passar então. Aí eu trouxe esse detalhezinho da obra da Independência, que tem esse soldado jogando, ainda tá meio pequeno, né? Mas esse paninho vermelho e azul, porque como essas pinturas de história, assim, é importante bem se pegar nos detalhes, porque tudo meio que representa coisas, tudo tem meio que uma mensagem, assim, né, que eles estavam passando. E esse paninho, ele meio que representa, era como se fosse uma insígnia, assim, de Portugal, então é como se os soldados também tivessem, sabe, beleza, independência também, entrando nessa coisa, assim, né? Esse espírito que o Dom Pedro estava trazendo aí nessa cena. E também a gente vai. Também achei legal de trazer versões alternativas de pinturas que foram feitas depois para essa cena da independência. E uma legal que eu achei, pode passar, foi essa. Ai, desculpa, me adiantei. Aqui eu trouxe algumas imagens de referência que o Pedro Américo trouxe para se inspirar para fazer a pintura da independência, porque também tiveram alguns boatos de que ele estava meio que plagiando, sabe, essas pinturas, assim. Então eu tenho essa obra Friedland, não sei, do Ernest Meissonier aí, que a gente também pode ver a semelhança ali, por exemplo, aquela figura central em cima do cavalo, erguendo o chapéu e tudo mais. Essa do mesmo artista, acho que o Pedro Américo era um pouco fã desse cara, que é a pintura do Imperador Napoleão. Sim, o Imperador Napoleão III na Batalha de Solferino. Que daí a gente tem essa ideia também, né? Dele estar num ponto mais alto da tela, outro pessoal ali embaixo. Então a gente consegue ver algumas semelhanças
pelo que eu fui pesquisando, ele usou de referência para montar a obra dele, né? Tem vários estudos também perdidos, assim, que ele fez de desenho para fazer e tal. Mas aí, voltando sobre a versão alternativa, então vamos chegar nela. Pode passar. É uma pintura da Georgina de Albuquerque e se chama Sessão do Conselho de Estado, que ela mostra essa cena do conselho, de uma reunião do Conselho de Estado, e que em 1922, e que a figura central nessa imagem é a Maria Leopoldina, que coloca ela como protagonista da independência, né? Porque mostra ela ali com os papéis, os documentos, como se ela estivesse deliberando ali a, a orientação para que o Dom Pedro só, tipo, assinasse embaixo, sabe? Mas que a grande protagonista da independência, tipo, de todo o processo da independência foi a Maria Leopoldina. Então, o Dom Pedro só, tipo, falou, é isso aí, então, vamos junto. Para encerrar a colonização do Brasil e tudo mais. Mas eu achei uma curiosidade que eu achei legal, assim, de trazer. E, claro, tem outro estilo de pintura e tudo mais. Mas aí é isso. Ainda dentro desses pintores de história, né? E lembrando, nas categorias da academia, a pintura histórica era a mais importante, por todas as razões que a gente já comentou. A gente vai ter também, assim, de pintores que acabaram sendo muito valorizados, foi o Vitor Meirelles. E o Vitor Meirelles, ele já não é carioca, né? Ele não é da cidade do Rio de Janeiro. Ele é de lá de Santa Catarina. Na época, a cidade de Florianópolis era Nossa Senhora do Desterro. E ele vai para Aiba em 1849, assim como a maioria dos artistas. Ele passa muito tempo na Europa fazendo as cópias, enfim, aprendendo. Que nessa época, quando você ganhava a bolsa e essas patronagens, tinha toda uma exigência de que trabalhos você tinha que estudar e essa coisa de ainda ir para a Itália. Enfim, toda essa formação bem clássica dos pintores. E ele passa bastante tempo na Europa, de 1853 a 61. Em 60, ele pinta a outra tela que faz parte do nosso imaginário de telas assim a respeito de um passado colonial ou depois, né, do Império, que é a primeira missa. Inclusive, essa semana, curiosamente, que estamos dando essa aula sobre século XIX no Arte Pra Quê, o MASP teve duas discussões bem legais. As lives já estão no canal deles no YouTube. Uma sobre as obras do Vitor Meirelles, a Moema, no caso, que está no acervo deles, e uma com a Lilia Schwartz, que eu tinha comentado, e outra pesquisadora comentando esses fatos nossos históricos. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, nessa live, um dos pesquisadores até comenta que quando ele estava pesquisando a obra da primeira missa, tem sites que dão atribuição como se isso fosse pintado em 1500, lá na época do descobrimento, é uma palavra meio estranha, né, hoje em dia, mas enfim, do começo da colonização do território que viria a ser o Brasil, né. Para vocês terem uma noção de como essas imagens que esses pintores do meio do século XIX para o final de pintura histórica conseguiram criar assim a respeito do nosso passado, né? É muito doido como essa narrativa é persistente ainda hoje, sabe? Com os estudos muito mais avançados e esse nosso suposto acesso mais fácil à informação, né? O Vitor Meirelles, ele vai ser um dos alunos da AIBA que vai virar professor e que vai passar muito tempo como professor na academia, assim. Então, ele vai ter gerações de alunos.
E, bom, no final do século XIX a gente sabe que ocorre outro golpe, acaba o Império e começa a República, aí nós com o nosso Marechal Deodoro, nosso primeiro presidente. E esses pintores de pintura histórica da AIBA, a gente precisa sempre reforçar que eles trabalhavam para o Império, assim. Eles recebiam encomendas, eles estavam com as principais demandas. E então eles passaram a ser muito mal vistos, como a Ani falou, né? Justamente começou a ter um certo questionamento dessas pinturas, de plágio, enfim. O filme deles estava queimado. E o Vitor Meirelles, ele vai ser, junto com os outros professores da AIBA, porque a AIBA vai se passar a se chamar EMBA, que é a Escola Nacional de Belas Artes. E esses primeiros professores da AIBA, eles vão ser exonerados, demitidos, né? E o Vitor Meirelles, o grande pintor histórico, meio que vai ter um final de vida meio triste, assim, no ostracismo. Aqui, essa tela que eu comentei, né? A gente já viu ela aqui no Arte Pra Quê esse ano, em alguns momentos das aulas, acho que de linguagem visual, né? Então, só acrescentando que não, gente, isso não foi pintado em 1500, tá? Isso também não aconteceu desse jeito. E assim como o Pedro Américo, o Vitor Meirelles, ele vai criar essa composição desse quadro baseado em outros quadros que ele viu lá na Europa. Esse quadro ele vai chegar a participar de um salão, se eu não me engano, na França, inclusive o principal salão francês. Então ele já vai chegar no Brasil meio aclamado, assim. E ele é muito simbólico, porque o Vitor Meirelles, para criar o quadro, ele vai ler a carta do Pero Vaz de Caminha, contando como foi a primeira missa lá, na época do começo da colonização. E isso vai ser muito patente, assim, no Vitor Meirelles. Ele vai se basear em textos, em trabalhos literários para criar as obras dele, assim. Mesmo que esses textos estejam baseados na realidade, entre aspas, eles já vão ser também interpretações. Então, assim, a gente está falando de interpretação em cima de interpretação sobre as coisas. Então, é muito ambíguo a gente ter justamente essas imagens como grandes pinturas históricas do Brasil, né? Porque elas vão ser isso. Grande, o que os pesquisadores nessas conversas do MASP vão chamar de mitos fundadores do Brasil, né? Então aqui a gente vai ter as pessoas brancas, a questão da missionária mesmo, né? A gente tem que lembrar que existiam interesses econômicos, principalmente na colonização dos territórios que viriam ser o Brasil, mas também religiosos. Essa conversão forçosa, né, dos povos indígenas. Aqui os indígenas representados de uma maneira bem animalesca, se a gente for reparar, principalmente nesses que estão na árvore. É essa relação passiva dos povos indígenas, né, como se o massacre deles tivesse sido esquecido. Então, essas pinturas históricas, assim, vão praticamente esquecer a escravidão e as pessoas negras no Brasil e vão sempre trazer o indígena como dentro desse mito mesmo, que o romantismo na literatura, se a gente lembrar aí dos grandes escritores românticos do Brasil, vão ter aquele indianismo, não é? Esse movimento da literatura que vai trazer essa figura do índio como o indígena, como essa personagem ideal, assim, da terra brasileira, né? Novamente ignorando que existem vários povos indígenas, enfim, todas essas questões do século XIX adaptadas para uma realidade brasileira, né? E isso vai se transportar para a pintura justamente porque é isso. Vitor Meirelles vai usar muito esses textos como base. Enfim, o povo indígena submisso, embasbacado pelos seus grandes salvadores, os portugueses, enfim.
todas essas questões. Aqui outra obra muito simbólica e também está comentada nessas palestras do MASP, obrigada MASP. Esse vídeo do Arte para Quem Não é uma publi do MASP, eu prometo. Esse é o Moema, também vem de um texto literário do Barroco, uma poesia. E Moema é uma personagem indígena que, assim, tinha o Caramuru. O Caramuru era um português que chegou aqui nas terras brasileiras. Supostamente essa história é baseada em fatos reais, gente. Mas, novamente, a literatura, então, sempre tem uma floreada na história. O Caramuru, ele vai se relacionar com várias indígenas. E, assim, ele vai ter várias amantes. E ele vai fugir... ele vai voltar para a Europa com a Paraguaçu. Sim, gente, meu sobrenome é Paraguaçu. Inclusive, quando eu tava lendo essa história, eu falei, ai, meu Deus, que bizarro. Mas, enfim, ele volta pra Europa com a Índia Paraguaçu. E a Moema era uma das outras amantes indígenas dele. E ele volta pra Europa com ela, e depois a Paraguaçu chega na Europa e vai se chamar Catarina Paraguaçu. Enfim, vai ter toda essa questão embranquecedora, se a gente for pensar assim. E a Moema vai se suicidar no mar, assim, porque o Caramuru largou ela aqui no Brasil. E aí o Vitor Meirelles representa esse suicídio dela nessa tela, que também é considerada um dos primeiros nus femininos desse período histórico do Brasil, né? Mas eu queria que vocês comentassem o que vocês estão vendo nessa tela, porque ela tem vários detalhezinhos, assim. Sempre fiquei pensando que ela estava fazendo deitada assim, pois é, Mayumi, ela se matou. Então, isso também é um detalhe. Representação de uma indígena branca. Não sei dizer muito sobre, mas pra mim destaca muito ela tá sendo real, beijada pelo sol. Sim, tem essa questão das luzes, né? Se vocês repararem na perna, na coxa dela tem um cocar, que tem essa questão da cultura indígena mesmo, né? E aí um dos pesquisadores do MASP, ele fala que esse cabelo dela, né, como se fossem raízes, e essa ligação com a terra, enfim. Também é pontuado, gente, é uma publi do MASP, eu não aguento mais, mas assim, eu gosto de citar fontes. É pontuado também na palestra que existirão também nas outras Américas, não só aqui no Sul, mas lá nos Estados Unidos, outras pinturas com mulheres indígenas nessa relação passiva com o colonizador europeu, sabe? Então, meio que é quase um tipo de pintura histórica. Esse cocar parece ser algo que valida a identidade indígena dela, já que fizeram ela branca. Exatamente, Esther. Exatamente. E aqui a gente tem o Rafael Frederico, que vai ser um dos pintores negros da academia. Ele vai ser bem importante porque ele vai ser o único pintor negro que ganha o prêmio principal de viagem para a Europa. Vai ter outro que ganha também, só que ele ganha porque o primeiro colocado foi desclassificado, não pôde ir, enfim, alguma coisa assim. Ele vai ter uma origem bem humilde. A tia dele vai ajudar a custear a entrada dele na AIBA, e ainda assim ele vai ter que interromper os estudos várias vezes para trabalhar e vai se formar em 1890, quando a AIBA já está virando EMBA. Ele vai ter aulas com o Vitor Meirelles, que a gente acabou de ver, e outros pintores da academia. E ele vai se destacar bastante, assim, pela qualidade do trabalho dele. E ele também vai participar, o Rafael Frederico, de várias movimentações dentro da AIBA, meio que representando os alunos, quase um representante discente, assim, num paralelo com a universidade. E reformas dentro da academia, porque era isso, né?
o Império acaba, começa a República, como vai continuar. Já como a Annie falou, tinha várias tendências dentro da própria academia que fugiam um pouco dessa questão neoclássica, super tradicional. E ele consegue viajar para a Europa, né? Como eu falei, ele ganha o prêmio nessas exposições, ele vai para a Europa, tem toda essa formação super clássica. E a gente não comentou muito, mas também lá no Rio de Janeiro tinha o Liceu de Artes e Ofícios. Se vocês lembrarem do que a Isa falou um pouco no final da nossa aula de vanguardas russas, essas coisas das artes aplicadas eram tidas como artes menores, né? E os pintores negros, justamente por todo o racismo e a questão do preconceito, às vezes não conseguiam pegar as encomendas principais. Então eles acabavam pintando decorações, encomendas para a elite local, essas coisas, que não era o império, né? E o Liceu de Artes e Ofícios vai ser uma das grandes escolas de artes, assim, no Rio de Janeiro. E também ela vai ser a primeira escola que aceita mulheres. E o Rafael Frederico, quando ele volta da Europa, ele vai acabar dando aula lá. Só que assim, ele vai largar a pintura em determinado momento, e aí existe toda uma discussão de pesquisadores do porquê ele fez isso. E apontam que um dos principais motivos foi o racismo. Então, enfim. É muito chato porque é muito difícil encontrar obras desses artistas em boa qualidade, gente, porque infelizmente é isso, né? Esse apagamento histórico, ele vem também do motivo de não existirem monografias, não existirem uma pesquisa na universidade a respeito desses artistas. Hoje em dia eu acredito que muito mais, mas assim, ainda é difícil você ver esses nomes, ver essas obras. Enfim, então a qualidade de alguns trabalhos que a gente vai mostrar aqui vai estar baixa, mas é porque é o que a gente conseguiu encontrar, infelizmente. Mas o Rafael Frederico, ele vai ser um pintor que vai pintar de tudo, assim, desde retratos, paisagem, cenas de gênero, que inclusive vai ser uma coisa que vai ser meio novidade na academia, porque, enfim, era um pouco diferente, né? Eu gosto muito dessa pintura da camponesa porque o fundo tem essas pinceladas, né? Nos escritos que eu encontrei a respeito do Rafael Frederico, vai se comentar justamente de uma pincelada mais dinâmica nos trabalhos dele. Aqui tem uma cena de interior, né? É muito interessante também a luz nesse trabalho, assim. Nem tanto a cor, mas a luz, né? E ali o ofício do pintor. Eu gosto bastante desses trabalhos acadêmicos, assim, que tem ateliês de pintor, né? Enfim. Essa obra está no Museu Nacional de Belas Artes lá no Rio de Janeiro. Bom, a gente vou falar um pouco de algumas mulheres, dessas duas irmãs, Cunha Vasco, que são mulheres artistas da segunda metade do século XIX. E como o Caio falou, olha, não foi fácil achar imagens, tanto é que assim, eu não encontrei em lugar nenhum alguma imagem do rosto delas, assim, para colocar. E, tipo, não achei nada, nem autorretrato, nem desenho, nem nada. Inclusive, aí eu resolvi colocar duas obras delas, né? Uma da Maria e uma da Ana. E, inclusive, as imagens da Maria foram mais difíceis do que da Ana. Eu só consegui achar a imagem com essa marca d'água. Tipo, esse CDA que tá ali, ele não é da pintura, tá, gente? É uma marca d'água, assim. Eu achei num site de leilão, porque, nossa, foi muito difícil mesmo achar obras delas. Mas elas nascem no Rio de Janeiro. A Maria nasceu em 1879, a Ana em 81. E as duas estudam lá no Rio com um pintor chamado Benno Treidler, né, um pintor alemão. E elas tinham muitas aulas ao ar livre, em aquarela, e elas tinham um enfoque assim de tema, mas assim, paisagem. E, bom, se elas pintaram outras coisas, é difícil saber também, assim, o que está escrito
né, nos registros, assim, é mais isso de paisagem, que elas pintavam mais paisagem, mas eu não consegui achar outras. Eu achei, assim, para falar que não vi nada, eu achei um retrato que estava com o nome da Maria, assim, que ela fez, retratou uma pessoa, só que em outros sites eu já achava essa mesma obra com outros nomes, assim, de outros autores, então eu achei melhor não trazer. Mas é essa coisa que o Caio falou do apagamento, não tem registros, não tem documentações, é tudo meio, ai, será que é, que é isso mesmo? Não sei. Então, é muito complicado mesmo. Os temas frequentes das obras que chegam até nós são de paisagens e bairros do Rio de Janeiro, que elas faziam mais em aquarela ou pintura a óleo, e a Maria participou de todas as edições que tiveram de exposição lá na Exposição Geral de Belas Artes, na Escola Nacional de Belas Artes, lá no Rio, e ela foi premiada 3 vezes. E a Ana foi premiada junto com a irmã em 2 edições que a Ana participou. Então, assim, elas tinham um certo reconhecimento, mas mesmo assim não não conseguiram essa mesma que nem esses outros artistas que a gente mostrou no começo, assim. E elas aparecem na literatura muitas vezes associadas uma com a outra, ou com esse professor delas, o Beno Taylor. Então, também, assim, é como se eles fossem todos uma grande entidade. Tipo assim, as irmãs são uma entidade, mesmo que elas tenham produções separadas, elas vão vir sempre associadas uma da outra, assim. Então, elas perdem completamente essa individualidade delas, né? Bom, aqui de novo tem ali essa marca d'água CDA, essa marca d'água. Ai, me estava dando uma função isso. Essa aquarela é da Maria Vasco, de 1905, é uma paisagem de uma praia lá do Rio. Eu gosto bastante, assim, lembra vocês de qual essas pinceladas rápidas, assim? Essa transparência, o que que lembra, hein, gente? Acho que Monet. Sim. Não. Então, era esse, assim, meu estilo das obras que eu consegui ver, que é da Ana, que também, assim, bem parecido com a produção da Maria, então elas também faziam produções um pouco parecidas. Aqui na Ana não tem tanto aquelas pinceladinhas, assim, que nem a gente viu na Maria, mas também bem parecido. Outra artista mulher muito importante desse período do final do século XIX foi a Abigail Andrade. É importante colocar que as artistas mulheres não eram vistas como artistas. Elas eram colocadas pela crítica como amadoras. E quando eu digo amadoras, eu digo uma categoria à parte de estudante ou aprendiz e à parte de artista. A crítica colocava desse jeito por quê? Porque artista de verdade para eles eram o Vitor Meirelles, Pedro Américo, esses alunos da AIBA e professores da AIBA que tiveram essa carreira consolidada, faziam pintura histórica, enfim. E logo em seguida vinham os alunos deles e as amadoras, que eram como eram colocadas as senhoras, assim, eles tinham todos esses pronomes, tratamentos para falar da mulher que queria pintar. Isso é, assim, uma misoginia descarada, né? Se a gente for parar para pensar, porque, novamente, como a Isa falou nas últimas aulas, a mulher era colocada sempre fazendo arte como se fosse uma prenda, assim, como se fosse um capricho, uma atividade de mulheres muito ricas e com algum tempo livre. Não com a mesma seriedade
do artista, o Pedro Américo, que pinta a história do Brasil, sabe? Só que o que acontece? Do final do século XIX para o começo do século XX, as mulheres começam a sempre participar das exposições da AIBA barra EMBA. Então chega um ponto que a crítica de arte, assim, sempre tentava colocar a produção das mulheres dentro dessa natureza feminina, como se fosse uma coisa bem delimitada. E não só no Brasil, na Europa também acontecia a mesma coisa. Só que era isso, sabe? A assiduidade delas nas exposições começou a chamar atenção e começou também a questionar essa caixinha que eles criavam para colocar a produção feminina dentro da produção acadêmica da época, porque de repente essa assiduidade começou a ser enxergada como uma afirmação, assim, nós somos também artistas, sabe? A gente não tá só pintando porque a gente acha bonitinho e a gente tem tempo livre. Então, a crítica de arte ainda permanece muito preconceituosa, mas começa a dar uma maneirada, assim, porque eles começaram a ver que não tinha como negar, sabe? Era algo muito maior e presente. E como eu falei, o Liceu foi a primeira escola a aceitar as mulheres no Rio de Janeiro. Só que elas não podiam frequentar aulas de modelo vivo porque era imoral. Enfim. Voltando agora para Abigail, ela tem aulas no Liceu e ela vai ter aula com um cartunista bem importante que é o Angelo Agostini. Depois pesquisem no trabalho dele. E também vai ter aulas com esse Isley Pacheco, que era um fotógrafo. E isso vai influenciar ela, porque ela também vai usar fotografia para criar as obras dela. À esquerda tem uma fotografia dela, raridade, e ela tá pintando nessa fotografia também. Eu achei bem interessante. Eu achei essa fotografia no site da BBC, que fez uma matéria bem extensa a respeito dela. Ela vai produzir muita paisagem, natureza morta, retratos, autorretratos. Ela vai ser a primeira mulher a conquistar a medalha de ouro nessas exposições da academia. E ela vai também ser uma das primeiras mulheres a receber muitos elogios assim da crítica, justamente porque a produção era tão boa que não adiantava ficar metendo louco, sabe? Então eles começaram a falar, bom, é isso, né, Brasil? Só que aí a gente vai ter um flashback, assim, da Camille Claudel, porque a Abigail de Andrade vai ficar muito mal falada no Rio de Janeiro porque ela vai ter um caso com ele. E eles vão fugir para a Europa e lá eles vão ter uma filha. E isso meio que manchou a imagem dela. Então, favoreceu ainda mais com que ela passasse muitos anos esquecida dentro da historiografia nacional. Hoje em dia já existem muitas pesquisas a respeito dela, mas enfim. Esse é um dos poucos registros de obra dela que vocês vão achar na internet, assim, de uma qualidade razoável. E eu acho muito bonito, sim, lindo, né, Larissa? Muito bonita essa tela dela. Porque aqui vai lembrar um pouco o Almeida Júnior, assim, no sentido do tema, né? Que esse tema meio cotidiano do Rio de Janeiro. Novamente, essa luz, né? Super bonita na tela e bem característica do Rio. É uma periferia lá do Rio que ela representa aqui. E, enfim, essa tela foi muito elogiada e comentada na época que ela foi produzida, né? E é uma das poucas telas que a gente consegue achar em boa qualidade da Abigail. Aqui tem outra também, tipo, é um scanner de uma impressão aparentemente, mas acho que o nome da autora é Ana Paula Simeone, que é uma autora que comenta a respeito, escreve sobre
essas pintoras, ela coloca aqui que, bom, é uma natureza morta, esse cesto de compras, mas que é interessante a gente observar a disposição desses objetos, né? É quase como, apesar deles ainda ser muito encenado, entre aspas, né? Ela tenta provocar uma casualidade, tipo, o detalhe dessa gavetinha aberta. E aqui a Simeone pontua justamente essa influência da fotografia na Abigail, que provavelmente ela já estava usando fotografia para representar alguns objetos dessa natureza morta. Enfim, pesquisem. A filha da Abigail também foi pintora e artista. Ela é um nome bem interessante, assim, pra gente dar uma olhada em textos e pinturas. Teve uma exposição na Pinacoteca com ela, as irmãs Cunha, há 3 ou 4 anos atrás, se eu não me engano. Inclusive, foi lá que eu vi as obras. Eu até estava comentando com a Ni. A Ni, a gente estava discutindo para escolher as obras, e a Ni falou: Meu, eu não tô achando obras de nenhuma delas. Eu falei: Então, eu lembro de ter visto a obra dela só pessoalmente. Tipo, sei lá, eu queria saber se essa exposição da Pinacoteca teve um catálogo, seria bem legal. Mas enfim. Eu entrei no site da Pinacoteca, tipo, para procurar, sabe, pelo nome das artistas e tal, Uhum. mas assim, não tem rastros. Meu, que dó, porque foi uma exposição que super comentaram na época. Artistas do século XIX. Era uma exposição pequena, mas ainda era uma exposição, sabe? Enfim. Uhum. Aí tinha as aquarelas das irmãs Cunha. Ah, que legal. Bom, e para fechar, a gente vai falar daqui de um outro artista negro, que é o Firmino Monteiro. Eu trouxe essa foto dele sendo capa de revista, da revista Ilustrada, que eu achei legal, assim. E, bom, o Firmino, ele nasceu lá no Rio, em 1855, e ele trabalhou com várias coisas. Ele foi pintor, também foi professor de artes plásticas, tipógrafo, encadenador e caixeiro. E aí, em 1870, ele vai estudar na AIBA, e ele, como o Caio também falou, né, foi um dos poucos assim, que conseguiram ir para a Europa, mas ele não ganhou nenhum concurso, assim. Ele foi financiado pelo Dom Pedro II, que, pelo que eu achei, assim, o Dom Pedro gostava bastante das obras dele, então o Dom Pedro incentivava muito, assim, dava bastante ajuda financeira para o Firmino. E aí o Dom Pedro financiou esses estudos na Europa, do Firmino, e aí, bom, como está ali embaixo, ele não chega a receber o prêmio de viagem exterior, mas ele expõe 18 paisagens e 5 quadros históricos na 26ª Exposição Geral de Belas Artes da AIBA. Então dá para ver assim que ele tinha uma certa consagração, assim, né? Que ele era relevante, porque por conta dos quadros históricos. E inclusive ele recebeu o título de Cavaleiro Imperial da Ordem Rosa pelo imperador Dom Pedro II, né? Dom Pedro gostava bastante das obras, e geralmente as composições dele, pelo que eu fui vendo, assim, ele trata bastante de temas históricos, também tem uma época que ele retrata temas religiosos, pinturas de gênero, paisagem, e ele também se interessava muito pelas questões técnicas da pintura, então, pelo que eu vi, ele também tem bastante coisas sobre a química dos pigmentos e toda essa parte mais técnica de pintura. Trouxe aqui essa obra dele, A Paisagem de Niterói. A qualidade está um pouco ruim, mas foi isso. Olhe sobre ela, né? Bem realista, assim, mas de paisagem, essa vegetação mais rasteira. A outra obra dele é um tema mais. No próximo slide. Obrigada. Um tema mais religioso, assim,
que lembra um pouco a obra que o Caio já mostrou da primeira missa, né? Só que aqui o título seria a fundação do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E assim como o Caio comentou lá da primeira missa, traz toda essa coisa teatral, assim, do que, segundo ele, estava acontecendo, né? Então, também é interessante observar esses pontos da obra, organização dos personagens e tudo mais. E apesar de ser a fundação de uma cidade, a igreja está sempre ali também, junto. E é isso, ao fundo a gente vê essa paisagem também, de um lugar mais tropical, né? Tem umas palmeiras, bem ao fundinho. E é isso que tenho sobre o Firmino.